Você está aqui hoje porque algo em seu coração precisa ser dito, precisa ser enfrentado, precisa ser curado. E eu não vou fingir que não sei o que é. Estamos falando de honrar pai e mãe. E antes que você pense que isso é apenas um versículo bonito para bordar em almofada, deixa eu te dizer uma coisa. Esse mandamento mexe com as estruturas mais profundas da sua alma, com as feridas mais antigas, com as memórias que você tenta esquecer e com os padrões que você repete sem perceber. Honrar pai e mãe não é sobre ser bobo, não é sobre fingir que está tudo bem quando não está, não é sobre aceitar abuso ou permitir que pisem em você. Mas também não é sobre essa rebeldia disfarçada de liberdade que nossa geração tanto cultiva, esse desprezo sutil pelos mais velhos, essa pressa em cortar laços porque ficou difícil, porque exige esforço, porque dói. Você sabe que estou falando a verdade. Quantas vezes você já tratou seu pai ou sua mãe com uma frieza que você jamais usaria com um estranho na rua? Quantas vezes você deixou de atender uma ligação, de responder uma mensagem, de fazer uma visita, simplesmente porque estava ocupado demais com sua própria vida? E aqui está o ponto que poucos têm coragem de falar. Muitas vezes, a forma como você trata seus pais revela exatamente quem você é quando ninguém está olhando. Revela se você é grato ou ingrato, se você é paciente ou egoísta, se você é maduro ou ainda está preso naquela versão adolescente de si mesmo que acha que o mundo inteiro gira ao seu redor. Vamos ao texto que mudou a história da humanidade. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse não é um versículo qualquer perdido no meio da Bíblia. Esse é o quinto dos 10 mandamentos, gravado em pedra pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Pense nisso. Deus poderia ter colocado qualquer coisa naquela lista. Ele escolheu colocar isso. E mais, esse é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Não é apenas uma ordem, é uma aliança. Honre seus pais e seus dias serão prolongados na terra. Isso significa bênção, significa proteção, significa que há uma conexão direta entre a forma como você trata aqueles que te deram a vida e a qualidade da vida que você vai viver. E antes que você comece a me dar desculpas, deixa eu te contar um pouco sobre o contexto dessa história. O povo de Israel estava saindo de 400 anos de escravidão no Egito. Eles não tinham estrutura familiar sólida. Muitos cresceram vendo seus pais serem humilhados, espancados, tratados como animais. Havia trauma geracional, havia dor profunda, havia toda a razão do mundo para que aquela geração dissesse: Deus, não me peça isso. Você não sabe o que eu passei, você não conhece meu pai, você não viu o que minha mãe fez. Mas Deus não negociou, ele não disse: honre seus pais, exceto se eles não foram perfeitos. Ele simplesmente disse: honre. E isso nos leva a uma verdade dura que você precisa ouvir hoje. Seus pais não precisam ser perfeitos para merecerem honra. Eles não precisam ter feito tudo certo. Eles não precisam pedir desculpas primeiro. A honra não é condicional. A honra é uma escolha que você faz, não por causa deles, mas por causa de quem você quer ser. Agora, vamos ser práticos, porque teoria espiritual sem aplicação é como fé sem obras, está morta. O que significa honrar na prática? Significa falar com respeito, mesmo quando você discorda. Significa ligar, visitar, perguntar como eles estão, mesmo quando sua agenda está lotada. Significa não contar vantagem, não jogar na cara deles suas falhas passadas, não usar suas conquistas presentes como forma de diminuí-los. Significa entender que aquele homem que hoje parece fraco e cansado um dia, carregou você nos ombros quando suas pernas não alcançavam o chão. Aquela mulher que hoje fala devagar e esquece as coisas um dia, passou noites em claro cuidando de você quando você estava doente. Eles envelheceram, eles cansaram, eles erraram. E você,
que hoje os julga com tanta facilidade, também vai envelhecer, também vai cansar, também vai errar. E quando esse dia chegar, você vai querer que seus filhos te tratem com honra ou com desprezo. Você colhe o que planta. Essa é uma lei espiritual que não falha. Se você semear honra, você vai colher honra. Se você semear ingratidão, prepare-se para a colheita. E aqui está algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Honrar seus pais é também uma forma de você honrar a Deus. Porque foi Deus quem escolheu esses pais para você. Não foi acidente, não foi erro, foi propósito. Mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todas as dificuldades, Deus olhou para você antes da fundação do mundo e disse: esse pai, essa mãe, são os que eu escolhi para essa pessoa. E quando você desonra aqueles que Deus colocou sobre sua vida como autoridade, você está, na verdade, desonrando o próprio Deus. Isso é sério. Isso tem consequências. Não estou falando de superstição. Estou falando de princípios espirituais estabelecidos desde o início. A forma como você trata seus pais afeta sua prosperidade, seus relacionamentos, sua paz interior, sua longevidade. Não porque Deus é vingativo, mas porque existe uma ordem no universo, uma hierarquia estabelecida por Ele. E quando você quebra essa ordem, você sofre as consequências naturais dessa quebra. Agora, eu sei que alguns de vocês estão ouvindo isso e pensando: mas você não entende minha situação. Meu pai foi violento, minha mãe foi ausente, eles me machucaram de formas que você nem imagina. E eu quero pausar aqui e olhar nos seus olhos, mesmo através dessa tela, e te dizer com toda sinceridade: eu sei que a dor é real. Eu sei que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar da noite para o dia. Eu sei que há histórias neste mundo que fariam qualquer um de nós chorar. E Deus também sabe. Ele vê. Ele não é cego para o seu sofrimento. Mas aqui está o que você precisa entender. Honrar não significa permitir abuso. Honrar não significa voltar para um ambiente tóxico. Honrar não significa deixar que pisem em você repetidamente. Você pode honrar alguém de longe. Você pode honrar alguém estabelecendo limites saudáveis. Você pode honrar alguém dizendo: eu te respeito como meu pai, como minha mãe, mas não posso permitir que você continue me machucando. Isso é honra madura. Isso é honra que entende que proteger sua própria saúde emocional e espiritual não é desonra, é sabedoria. Vamos olhar para um exemplo bíblico que vai te ajudar a entender isso melhor. Em Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 52, temos a história de Jesus aos 12 anos no templo. Seus pais o levaram a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando estavam voltando para casa, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. Eles voltaram para Jerusalém e o encontraram 3 dias depois no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Maria, como qualquer mãe preocupada, disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai. Agora preste atenção no que acontece depois, porque aqui está a chave. O texto diz que Jesus voltou para Nazaré com eles e era-lhe sujeito. Deixe isso penetrar. Jesus, o Filho de Deus, Deus em carne, poderia ter dito: Vocês não entendem quem eu sou. Eu vou ficar aqui fazendo a obra do meu Pai Celestial. Mas ele não fez isso. Ele voltou para casa. Ele continuou honrando José e Maria. Ele continuou sendo obediente, trabalhando na carpintaria, vivendo sob a autoridade deles, mesmo sabendo que ele era maior que eles. Isso é honra. Isso é submissão voluntária. Isso é maturidade espiritual. E olha só a beleza disso. O texto continua dizendo que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Você percebe a conexão? Quanto mais ele honrava seus pais terrenos,
mais ele crescia em todas as áreas da vida. Não foi coincidência. Foi causa e efeito. E o mesmo princípio se aplica a você. Quando você escolhe honrar, mesmo quando é difícil, mesmo quando não faz sentido para a sua carne, você libera crescimento na sua vida. Você libera sabedoria. Você libera graça. Você libera favor. Porque Deus não pode abençoar completamente alguém que está em rebeldia contra a autoridade que Ele mesmo estabeleceu. E antes que você diga, mas meus pais não são autoridade espiritual como José e Maria eram, deixe eu te corrigir. José e Maria também eram imperfeitos. Eles também cometeram erros. Eles também tiveram limitações. O texto deixa claro que eles não entenderam o que Jesus disse sobre estar na casa do Pai. Eles eram pessoas comuns, com falhas comuns. Mas Jesus honrou mesmo assim. Então deixe eu te fazer algumas perguntas diretas que vão cutucar onde dói. Quando foi a última vez que você realmente se sentou com seu pai ou sua mãe e teve uma conversa de verdade? Não aquela conversa superficial de "Oi, tudo bem?", mas uma conversa de coração aberto, onde você pergunta sobre a história deles, sobre os sonhos que eles tiveram, sobre as lutas que enfrentaram. Quando foi a última vez que você pediu conselho, mesmo sabendo que talvez não vá seguir, só para demonstrar que você valoriza a opinião deles? Quando foi a última vez que você disse obrigado por coisas que parecem óbvias? Obrigado por ter me alimentado. Obrigado por ter me vestido. Obrigado por não ter me abandonado quando eu era apenas um bebê indefeso. Você acha que essas coisas são obrigação deles? Não são. Existem pais por aí que abandonaram. Existem pais que nunca assumiram responsabilidade. Existem pais que escolheram a própria conveniência acima dos filhos. E se os seus não fizeram isso, se eles ficaram, se eles tentaram, mesmo com todas as falhas, isso já é motivo de gratidão. Aqui está outra verdade dura. Muitas vezes você está esperando que seus pais peçam desculpas primeiro antes de você demonstrar honra. Você está esperando que eles reconheçam os erros, que eles venham até você com humildade, que eles iniciem a reconciliação. E enquanto você espera, os anos passam. Enquanto você espera, oportunidades de conexão são perdidas. Enquanto você espera, eles envelhecem. E um dia mais cedo do que você imagina, eles não vão mais estar aqui. E você vai se olhar no espelho e vai ter que viver com a pergunta que não sai mais da sua cabeça. Por que eu não fiz diferente enquanto ainda havia tempo? Não deixe o orgulho roubar de você a chance de honrar. Não deixe a mágoa do passado destruir as possibilidades do presente. Seja você quem dá o primeiro passo. Seja você quem quebra o ciclo. Seja você quem escolhe o caminho da honra, não porque eles merecem, mas porque você merece a paz que vem dessa escolha. Vamos aprofundar ainda mais, porque eu quero que você entenda as camadas espirituais disso tudo. Em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, Paulo repete o mandamento: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Observe que Paulo não está falando apenas com crianças, ele está falando com filhos de todas as idades. Você pode ter 30, 40, 50 anos e esse mandamento ainda se aplica a você. A obediência cega talvez seja para a infância, mas a honra é para a vida inteira. E repare na frase, no Senhor. Isso significa que você honra dentro dos princípios de Deus, não fora deles. Se seus pais te pedirem para fazer algo que viola a palavra de Deus, você não obedece. Mas mesmo assim, você pode recusar com respeito, com honra, sem rebeldia, sem desprezo. Pedro disse em Atos capítulo 5, versículo 29, Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas observe que ele disse isso diante das autoridades religiosas com firmeza e respeito, não com arrogância e desdém. Agora deixe eu te contar sobre uma realidade que muitos pastores não têm coragem de abordar.
a maldição da desonra. Em Êxodo capítulo 21, versículo 17, está escrito: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Isso soa duro, não soa? Mas Deus não coloca penas de morte em coisas pequenas. Ele coloca penas de morte em coisas que destroem o tecido da sociedade, que pervertem a ordem estabelecida, que abrem portas para o caos. Amaldiçoar não significa apenas xingar, significa desejar o mal, menosprezar, tratar com desprezo. E embora hoje não exista apedrejamento físico por isso, existe morte espiritual, existe morte de sonhos, existe morte de relacionamentos, existe morte de propósito. Você já parou para pensar por que algumas pessoas nunca prosperam, não importa o quanto se esforcem? Por que algumas portas nunca se abrem? Por que algumas áreas da vida nunca decolam? Muitas vezes, a resposta está na desonra não tratada. Está na falta de perdão. Está na raiz de amargura contra pai e mãe, que foi plantada anos atrás e que agora está envenenando toda a árvore da sua vida. E aqui vai um conselho prático que pode mudar tudo para você. Comece pequeno. Se a relação está quebrada há anos, você não vai consertar tudo de uma vez, mas você pode dar um passo hoje. Você pode pegar o telefone e ligar. Você pode mandar uma mensagem dizendo: estava pensando em você. Como você está? Você pode fazer uma visita curta, levar um presente simples, preparar uma refeição. Você pode, acima de tudo, começar a orar por eles. Ore por seu pai, ore por sua mãe. Ore para que Deus cure as feridas deles, para que Deus os abençoe, para que Deus use o tempo que ainda resta para construir memórias boas que possam, de alguma forma, equilibrar as ruins. E sabe o que vai acontecer quando você começar a orar? Seu próprio coração vai começar a mudar. Porque é impossível orar genuinamente por alguém e continuar nutrindo ódio. É impossível interceder por alguém diante de Deus e continuar desejando o mal dessa pessoa. A oração quebra as algemas do rancor. A oração abre caminho para o perdão. A oração prepara o terreno para a restauração. Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra perfeitamente o que estou dizendo. Em Gênesis, a história de José. Você conhece, certo? José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Eles o odiavam por causa do favoritismo do pai, das vestes especiais, dos sonhos que ele contava. Então eles o jogaram numa cova. Pensaram em matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo para uma caravana de mercadores. José passou anos no Egito, longe de casa, enfrentando prisão injusta, esquecimento, solidão, mas Deus estava com ele. E quando finalmente José ascendeu à posição de governador do Egito, seus irmãos apareceram diante dele pedindo comida durante a fome. José poderia ter se vingado. José poderia ter dito: agora vocês vão pagar por tudo que fizeram comigo. Mas sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele revelou quem era. E ele disse aquela frase que ressoa através dos séculos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José entendeu algo profundo. Honrar não significa negar o mal que foi feito. Significa reconhecer que Deus é maior que o mal. Significa confiar que Deus pode transformar até mesmo a traição mais cruel em propósito redentor. Agora, aplique isso à sua vida. O que seus pais fizeram ou deixaram de fazer, Deus pode transformar. As feridas podem virar força. A rejeição pode virar compaixão por outros rejeitados. A ausência pode te ensinar a estar presente para seus próprios filhos. Você não é refém do passado. Você não está condenado a repetir os erros. Você tem escolha. E a escolha mais poderosa que você pode fazer hoje é decidir honrar, não porque o passado foi perfeito, mas porque o futuro ainda está sendo escrito. E quando você honra, você escreve um capítulo diferente. Você quebra padrões geracionais. Você planta sementes de bênção que vão germinar não apenas na sua vida, mas na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Isso é legado. Isso é o que significa viver com propósito eterno.
Você não está apenas cuidando do hoje, você está moldando o amanhã de gerações que ainda nem nasceram. Então chegamos ao final dessa jornada, mas não sem antes eu te dizer uma última coisa que pode mudar tudo. Honrar pai e mãe não é apenas sobre eles, é sobre você. É sobre quem você se torna no processo. Porque quando você escolhe honrar alguém que te machucou, você está exercitando um músculo espiritual chamado graça. E esse músculo vai te servir em todos os relacionamentos da sua vida. Você vai precisar dele no casamento quando seu cônjuge te decepcionar. Você vai precisar dele na amizade, quando alguém te trair. Você vai precisar dele no trabalho quando forem injustos com você. E se você não aprender a exercitar a graça aqui com seus pais, você não vai conseguir exercitar em lugar nenhum. A honra é a escola onde aprendemos a amar imperfeitos, porque nós mesmos somos imperfeitos. A honra é o laboratório onde Deus nos molda à imagem de Cristo, que nos honrou mesmo quando éramos pecadores, mesmo quando o traímos, mesmo quando cuspiríamos nele se estivéssemos naquela multidão. Deixe eu te fazer uma última pergunta. O que você quer que esteja escrito na sua história? Daqui a 20, 30 anos, quando você olhar para trás, o que você quer ver? Você quer ver oportunidades perdidas, palavras não ditas, abraços não dados? Ou você quer ver que, apesar de tudo, você escolheu o caminho da honra? Você escolheu perdoar. Você escolheu amar. Você escolheu construir pontes onde outros construíram muros. Porque no fim, meu amigo, minha amiga, não é sobre ter razão. É sobre ter paz. E a paz não vem de provar que você estava certo e eles estavam errados. A paz vem de saber que você fez sua parte, que você honrou, que você obedeceu a Deus e que agora você pode dormir tranquilo, sabendo que quando eles partirem desse mundo, você não vai ficar com aquele peso sufocante no peito dizendo: eu poderia ter feito mais. Então hoje, agora mesmo, faça algo. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Pegue o telefone. Mande uma mensagem. Marque um encontro. Compre um presente. Escreva uma carta. Peça perdão pelo seu lado das coisas, mesmo que eles nunca peçam pelo lado deles. Porque você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo por você, você está fazendo por Deus, você está fazendo pelas gerações que virão depois de você. E, acima de tudo, você está fazendo porque há uma promessa anexada a esse mandamento, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra. Deus quer te abençoar. Deus quer prosperar sua vida. Mas Ele não pode fazer isso completamente enquanto você estiver em desobediência voluntária a um dos mandamentos mais claros e diretos que Ele já deu. Então retire o obstáculo. Derrube o muro, abra a porta. Deixe a honra fluir. E observe como Deus vai começar a mover montanhas na sua vida. E se hoje você não tem mais seus pais aqui, se eles já partiram, você ainda pode honrá-los. Você pode honrar a memória deles. Você pode perdoá-los no seu coração. Você pode liberar a amargura que você tem carregado como se fosse um troféu. Você pode dizer em voz alta: eu escolho honrar, eu escolho perdoar, eu escolho seguir em frente. E Deus vai ouvir. Deus vai curar. Deus vai restaurar os anos que os gafanhotos comeram, porque o Deus que servimos é especialista em transformar cinzas em beleza, luto em alegria e relacionamentos quebrados em testemunhos vivos da graça dele. Então, se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras chegaram no momento exato que você precisava, eu quero te pedir algo. Inscreva-se neste canal, ative o sininho, porque tem muita gente precisando dessas mensagens. E você pode ser parte de levar essa palavra aos lares de todo o mundo. Deixe nos comentários como está a sua relação com seus pais. Conte sua história, sugira novos temas, porque esse canal existe para você, para trazer cura, para trazer verdade, para trazer o coração de Deus até onde você está. E agora, antes de você ir, feche seus olhos comigo, respire fundo e diga assim: Senhor, eu escolho honrar, eu escolho obedecer,
Eu escolho confiar que o Senhor vai fazer o resto. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe profundamente. Fique na paz.